Olá a todos, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos tratar aí de um assunto de extrema relevância dada a prevalência dessa doença na população não só brasileira, mas mundial, que é o diabetes mellitus, ok? Então, a gente vai conversar bastante e tentar aprofundar o tanto quanto possível nessa disciplina, nesse conteúdo, uma vez que justifica, né, a atenção a esse assunto, como eu acabei de mencionar, devido à alta prevalência e a estimativa de alta incidência para os próximos anos, tá? Nós vamos entender aí em relação à etiologia dessa doença que a maioria dos casos de diabetes mellitus é aquele por consequência de maus hábitos ou hábitos inadequados de vida, né? Em conjunto, podemos citar aí uma má alimentação, somado aí a um estado de sedentarismo, né? E alguns vícios, né? Como alcoolismo e até mesmo outras drogas lícitas ou ilícitas que, com toda certeza, vêm a agravar o quadro ou complicar ou dificultar o tratamento. Bom, em relação então ao diabetes, nós vamos perceber então que se a maioria dos casos é consequência de maus hábitos de vida, perceberemos que o fenótipo aí muito atual do ser humano em relação à obesidade, ele está diretamente relacionado ao estado de resistência periférica à ação da insulina. Então, a gente obviamente vai perceber outras causas de menor prevalência, que com certeza deve ser dada a devida importância, mas em sua maioria, então, é a consequência de maus hábitos, embora a gente ainda não compreenda os mecanismos pelos quais a resistência à insulina ela se instala, mas está bem claro e elucidado que ela tem uma relação direta, né, com o excesso de peso corporal, melhor dizendo, a obesidade ou o excesso de gordura corporal. Então é esse fenótipo, é essa composição, né, mórbida do corpo, né, desse excesso de peso em consequência de um excesso de acúmulo de gordura, é que traz um maior risco para o diabetes mellitus, certo? Bom, o diabetes, então, ele é considerado uma doença crônica, ela é uma doença silenciosa, não se consegue, principalmente no caso de diabetes por consequência da obesidade,
se conseguir aí um diagnóstico precoce, à exceção de exames realizados de forma preventiva, e basicamente o que se tem para o diagnóstico do diabetes é o exame laboratorial, ok? Então, é muito complicado a gente, na verdade, até ter a real prevalência da doença, uma vez que, no caso do diabetes do tipo 2, aquele por consequência da obesidade, muitos dos pacientes, né, dos indivíduos nem sabem que tem a doença, certo? Diferentemente do diabetes do tipo 1, que os sintomas, né, eles são muito mais agudos e mais graves e também por vezes ele pode levar aí a sequelas, né, por conta da cetoacidose diabética, mas no caso do diabetes tipo 2, como é uma doença aí de início silencioso, ela é crônica e ao longo da doença é que se percebe as alterações e muitas das vezes o indivíduo ele nem consegue associar, né? Por isso que a gente tem que fazer o rastreamento dessa, dessa doença, dessa patologia, principalmente para aqueles que apresentam excesso de peso, né? E quando eu digo excesso de peso, é excesso de gordura corporal, ok? Não significa que pessoas dentro do peso considerado saudável não possa ter o diabetes, no caso do tipo 2, mas é muito menos provável, né? Então, uma coisa que nos alerta, que deve nos alertar, é a avaliação antropométrica desse indivíduo e também a avaliação laboratorial em relação a alguns parâmetros, como perfil lipídico, né? A glicemia de jejum e o peso corporal, ok? O peso corporal por si só, caso o paciente não tenha nenhum exame, se ele tem aí um sobrepeso, uma obesidade, já é indicado fazer o rastreamento por meio dos exames laboratoriais para o diabetes mellitus, tá bom? Bom, essa doença, então, ela é crônica, como eu disse, ela acaba que não, por ela não ter aí muitos sinais e sintomas no início e muitas das vezes ao longo da doença, né, essa glicose sanguínea alta, né, que nós chamamos de hiperglicemia, ela não motiva o indivíduo, né, a fazer as modificações adequadas, né, e não o motiva para adesão ao tratamento, uma vez que ele não tem aí uma razão, vamos dizer aí, uma queixa em relação à doença. Mas o que precisa ser posto, né, junto ao paciente é que, embora ela seja silenciosa, ela causa grandes e extensos danos à saúde do indivíduo, comprometendo a sua qualidade de vida de uma maneira geral, tá? Principalmente aí quando se tem uma doença instalada de longa data, sem o diagnóstico e ou sem o devido tratamento. Então, a título aí só da gente entender, né, basicamente o que ocorre para as complicações é esse excesso de glicose na corrente sanguínea por meio aí de várias reações,
maléficas ao organismo que nós vamos compreender ao longo aí da disciplina, culmina aí em vários desfechos desfavoráveis, patológicos, às comorbidades do diabetes, né? Então nós temos aí os acidente vascular encefálico, nós temos os infarto agudo do miocárdio, nós temos as doenças periféricas, né? As neuropatias periféricas, nós temos as doenças aí arteriais periféricas, nós temos a retinopatia diabética, né? A catarata, isso tudo culminando aí, no caso da retinopatia diabética, na perda da acuidade visual, né, progressiva e irreversível, né? O glaucoma, o pé diabético, né? A nefropatia diabética, ok? Então é só aí alguns exemplos que todos esses desfechos é consequência, né, da resistência periférica à ação da insulina. Isso quando nós estamos falando do diabetes por consequência da obesidade ou do sobrepeso, né? Mas também são desfechos de qualquer outro tipo de diabetes, como o diabetes tipo 1, que ele não tem a causa primária, né, a obesidade ou o sobrepeso, mas sim uma deficiência, seja ela por uma causa autoimune ou idiopática, da produção de insulina, né? Então, qualquer que seja o tipo de diabetes, o que se tem que realizar em termos de terapia, né? E aí nós estamos utilizando aí a nossa disciplina de avaliação, né, da bioquímica do sangue, no sentido de realizar um diagnóstico mais precoce possível, uma vez que essa doença é de curso, né, insidioso e silencioso, para que se defina e se planeje, né, juntamente com o paciente o tratamento, pois o maior problema dessa doença é a hiperglicemia crônica, né? É ela que faz a destruição, né, o enfraquecimento de todo tipo de vaso sanguíneo, seja eles de artérias, veias de grande ou pequeno calibre. Então, por isso que nós temos aí problemas como a nefropatia, né? O infarto agudo do miocárdio, nós temos aí os AVE, então é por conta disso. Então, o quanto antes se conseguir o diagnóstico, né, melhor é o prognóstico daquele paciente, obviamente, se este realizar o tratamento adequado, ok? Bom, só para a gente entender, então, como é que e fazer a diferença básica, né? Que nós temos outros tipos de diabetes, mas os dois principais é o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2, tá? Então, é para a gente aprender aqui em relação a uma situação de normalidade, o que é o diabetes, certo? Então, para a gente entender a consequência, né? A principal alteração dessa doença é a glicose alta na corrente sanguínea, né? Que a partir de agora nós vamos denominar como um estado de hiperglicemia, tá? A hiperglicemia, então, ela
é considerada, né? É, obviamente, com base em parâmetros laboratoriais, como uma situação aí patológica a partir aí de um valor de jejum de 126 miligramas decilitro, né? É óbvio que a nossa glicemia em uma situação normal, ela se altera a depender aí do estado de alimentação do indivíduo, ok? Então, obviamente, num período pós-prandial, ou seja, após uma refeição, essa glicemia irá aumentar em relação à glicemia basal, né, a glicemia de jejum, por conta do processo de digestão e absorção dos carboidratos, basicamente. Ok? Então, vamos entender o que está relacionado com essa doença. A gente não pode esquecer, então, esse hormônio que se chama insulina. Ok? O problema está em relação a esse hormônio. Então, o que ocorre numa situação normal? No período pós-prandial, né, após a digestão dos carboidratos, principalmente nós vamos falar agora de tecidos que são dependentes de insulina para absorver a glicose, tá? Então, este hormônio chamado insulina é também um hormônio anabólico, né? Um hormônio de construção, certo? Então, por exemplo, são dois tecidos dependentes de insulina, o tecido muscular esquelético e o tecido adiposo. Então, após a digestão, né, desse carboidrato e essa glicose, né, uma vez absorvida aí pelos enterócitos, as células do intestino, e quando ganha a corrente sanguínea, eles necessitam da insulina, ok, para serem absorvidos pelas células. Obviamente, nós estamos falando aquelas dependentes de insulina. Por exemplo, as células da retina, elas não dependem de insulina para absorver a glicose. Então, por isso que é claro que a gente não consegue dar, ou não consegue afirmar uma prevalência, mas é uma alteração que pode ocorrer aí de forma mais precoce por conta dessa absorção, tá? De glicose sem essa necessidade da insulina. Então nós estamos falando basicamente aí de tecidos muscular esquelético e adiposo que depende da insulina e que representam aí a, a maior proporção, né, das células. Então é isso que ocorre após então a absorção e essa glicose ganha a corrente sanguínea. Se nós não temos esse hormônio chamado insulina, tá? A gente não consegue absorver a glicose nesses tecidos dependentes, como acabamos de dizer, o músculo e o tecido adiposo, por exemplo. Então, numa situação saudável, ocorre o seguinte: o pâncreas, que é o órgão, ele é um órgão endócrino e exócrino, né? Ele produz tanto enzimas digestivas quanto hormônios, né? Então, a porção desse órgão que produz a insulina, o glucagon e a somatostatina, por exemplo, é chamado aí de pâncreas endócrino, né? Então, as células têm os transportadores de glicose, né? No caso dos tecidos adiposo e muscular esquelético, nós temos aí os transportadores chamados de GLUT4. Então, como é que funciona para a gente entender isso aí?
Essa insulina, então, ela é secretada e produzida, obviamente, segundo a, as células pancreáticas que fazem a leitura dessa glicemia. No caso das células pancreáticas, elas possuem o transportador GLUT2, que tem baixa afinidade pela glicose e que, por isso, num período entre refeições ou de jejum, não se tem a secreção de insulina, né? Até porque isso você teria, no caso, um estado de hipoglicemia. Então, dependendo aí do nível dessa glicemia, então o pâncreas faz essa leitura em relação à sua produção e secreção para a remoção dessa glicose na corrente sanguínea, que é o problema, né? Que se torna um problema quando ela não é removida e fica aí cronicamente elevada, se complexando com proteínas, por exemplo, e formando produtos altamente maléficos aí para os tecidos, ok? Então é assim que ocorre, ó. Na superfície das células tem-se aí o receptor de insulina, que é um receptor do tipo tirosina quinase, que assim que a insulina, né, secretada após a hiperglicemia pós-prandial, né, uma vez que ela se acopla à sua porção externa do receptor tirosina quinase, que tem duas porções alfa e duas porções beta, ok? Ele então, a partir dessa ligação, e os receptores tirosina quinase, eles se autofosforilam e, na verdade, ativam uma série de substratos e reações intracelulares, muitas reações, muitas delas anabólicas, né? De estimula aí a produção de glicogênio, dessa glicose que vai entrar, né? E também o acoplamento da insulina nessas células dependentes de insulina para que se capte a glicose, né? Para que se absorva a glicose, tem-se então a o transporte, a extrusão, né, vamos dizer aí, dos transportadores para a membrana plasmática. Então, a insulina, através aí, né, de uma leitura da concentração da glicose sanguínea, ela é secretada pelo pâncreas, ok? Ela se acopla aí aos receptores de insulina das células e, além de muitas reações que nós veremos rapidamente, elas fazem então a movimentação desses transportadores, no caso o GLUT4, para a porção aí da membrana plasmática, a fim então de fazer a absorção dessa glicose para o interior da célula, né? Removendo então esse excesso de glicose, de forma que esse controle mantenha sempre uma glicemia basal, né? Que é obviamente compatível com a vida aí, que a gente já conversou em outras situações, por exemplo, quando a gente foi discutir sobre a desnutrição, que é uma energia disponível aí na corrente sanguínea, né? De rápida e fácil utilização quando é necessário. Então, essa a glicemia, ela vai sempre variar aí entre 60 a 70, né? Mesmo no pós-prandial, isso numa situação normal, ok? Bom, então, só para a gente entender, né? Esse hormônio, para não esquecer, é o hormônio insulina que está relacionado com o diabetes mellitus, ok, pessoal? Qual vai ser a diferença, né? O problema sempre será em relação a esse hormônio.
seja pela falta desse hormônio, né? Ou seja, no diabetes do tipo 1, em que anteriormente ele era classificado da forma diabetes juvenil, né? Ou insulino dependente. Hoje em dia não se usa mais essas classificações, e veremos adiante, porque um diabético do tipo 2 poderá tornar-se um usuário de insulina, né? E também ele não é um diabético juvenil, embora a sua, o seu aparecimento, o seu surgimento, ele seja majoritariamente em jovens e adultos jovens, tá? Mas essa não é a razão, né? Não é a causa do diabetes do tipo 1. A causa é a deficiência da produção da insulina. Então, o indivíduo tem uma deficiência absoluta, ele não possui insulina, ou ele tem uma deficiência relativa. Ele produz, mas produz pouco insulina, em quantidade não suficiente para fazer aí a absorção adequada, né, da quantidade adequada de glicose, ou seja, para remover esse excesso de glicose da corrente sanguínea para as células. Obviamente, numa situação normal, essa glicose absorvida ela vai ser utilizada aí para a geração de energia, né? No caso da leitura celular, de não haver a necessidade da produção de energia, essa glicose então vai ser armazenada, né? O organismo não desperdiça nada, não é verdade? Então, na natureza, nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, essa glicose, se não houver a demanda, né, de energia, ou seja, da utilização dessa glicose para a geração de ATP, ela vai ser então armazenada na forma de glicogênio, ok? Dependendo também da sua concentração, ela pode se transformar numa molécula elementar chamada acetil-CoA e a partir daí ser armazenada em forma de gordura. Por isso que nós muitas vezes escutamos o excesso de glicose, né, engorda. Mas o que tem a ver carboidrato com lipídio? Porque essa molécula em excesso, não só ela, o aminoácido também ele pode entrar na via da molécula acetil-CoA e a partir dessa molécula acetil-CoA elementar, ela pode se produzir triacilgliceróis e armazenar no tecido adiposo, ok? Então, a gente já entendeu que o diabetes mellitus, né, nós temos um problema aí em relação à insulina, né? Ou seja, o organismo, as células dos tecidos não conseguem realizar a absorção adequada de glicose, seja porque não se tem essa insulina, ou seja, o pâncreas não produz a insulina, que é o caso do diabetes do tipo 1, ou que o indivíduo possui inicialmente uma produção normal ou até exacerbada de insulina. Então, no caso do tipo 2, que é aquele por consequência da obesidade, nós estamos falando aí da resistência periférica à ação da insulina, né? Embora não se saiba exatamente o mecanismo, mas é aquele indivíduo obeso que inicialmente ele produz insulina normalmente ou até produz de forma exagerada na tentativa do organismo compensar, né, essa não absorção, mas é uma tentativa frustrada, uma vez que o problema não é a insulina, né? Uma vez é a resistência periférica à ação da insulina. O indivíduo tem insulina, a insulina se acopla num receptor, porém esse receptor não consegue se autoativar e realizar todas as reações intracelulares
inclusive a extrusão dos transportadores de glicose. Então veja que coisa interessante e intrigante o caso do diabetes do tipo 2. O indivíduo tem a insulina, obviamente, com o passar do tempo, né, esse diabético tornando-se um diabético de longa data e sem controle, chega a um ponto que o pâncreas também entra em exaustão e não produz mais a insulina, tá? Mas no início da doença, né, e por muito tempo, isso obviamente vai variar de indivíduo para indivíduo, esse indivíduo possui insulina, porém ele é um indivíduo com resistência periférica à ação da insulina. Há várias teorias, uma delas é a leitura do celular em relação a diminuir a absorção de glicose a fim de parar ou de não aumentar o estado de obesidade, certo? Então tem que ficar claro que nós temos um problema no diabetes mellitus em relação ao hormônio insulina, certo? Primeiro, para entender, a insulina é imprescindível, tá? Ela é necessária para que se tenha uma absorção adequada de glicose, ok? Então, numa situação normal, no período pós-prandial, a glicemia se eleva, a insulina então é secretada pelo pâncreas, essa insulina se liga, se acopla aos receptores de insulina nessas células dependentes de insulina, músculo esquelético ou adipócito, por exemplo, uma vez ligado, acoplado ao seu receptor, essa insulina, então, de forma indireta, ela vai realizar várias reações e ativações intracelulares, inclusive a extrusão do transportador de glicose para que se tenha absorção. Então, no diabetes do tipo 1, embora a gente tenha aí uma alta prevalência, né, em crianças, adultos jovens, né, em jovens, ela não necessariamente ocorre apenas nesse tipo de população, tá? Mas a principal característica do tipo 1 é a ausência de produção ou a produção insuficiente de insulina pelo pâncreas. E aí, as causas disso pode ser uma causa de origem autoimune, que nós veremos a seguir, que é o diabetes do tipo 1A, ou idiopática do tipo 1B, ok? Por isso, o diabetes do tipo 1, né, ele concorre aí rapidamente para alguns sinais e sintomas que muitas das vezes não é perceptível, né? Não é percebido pelos familiares ou pelo próprio indivíduo, que é o aumento da micção, a poliúria, né? A polidipsia, que é o aumento da sede, aumento que leva à ingestão maior de líquido, isso tudo por conta da hiperglicemia, né? Uma vez que essa glicose muito elevada, a nível de 600, 700, ela acaba se perdendo aí na urina, né? Então você tem a presença de glicose na urina, isso faz também uma micção, né, mais frequente, então um estado aí de desidratação que leva ao aumento da sede para a reposição dessa hidratação. Então é uma situação muito mais perigosa e com sintomas muito mais agudos, né, em relação aí principalmente ao diagnóstico dessa doença, né? O do tipo 2, ele raramente
ou com bem menos frequência, ele apresenta, esse indivíduo apresenta algum sinal e sintoma que possa a ser relacionado com a doença. Então é um indivíduo aí que geralmente, caso não faça algum exame aí, preventivo ou que não se identifica de repente por algum exame é, de algum outro problema, esse indivíduo aí vai cursar, muitas das vezes cursa com a cetoacidose diabética, que é muito grave, né? E é a partir de então que se descobre que aquele indivíduo tem diabetes do tipo 1, ok? E do tipo 2, como eu falei, pega-se geralmente aí num exame de rotina, né? Então, a gente já, diante de um paciente obeso ou com sobrepeso, já é prudente se solicitar aí os exames que nós veremos a seguir para o diagnóstico do diabetes nesses pacientes. Então, para ficar claro, o do tipo 1 não possui insulina, então ele tem uma elevação da glicemia muito maior, né, muito mais aguda que o do tipo 2, tá? Ele praticamente não usa a glicose como fonte de energia, né? E aí, neste caso, o que a célula tem que lançar mão para a produção de energia são os ácidos graxos, né? Então fica essa hiperglicemia e a liberação dos ácidos graxos do tecido adiposo, principalmente, para que o organismo, a célula, tenha uma fonte alternativa de energia. E é a partir daí que, por meio da beta-oxidação incompleta, se produz aí os corpos cetônicos, né? Que em determinada a cetose ela não é grave, mas chega a um ponto da utilização exclusiva desse substrato ácido graxo, né, que ocorre aí uma diminuição aí do pH sanguíneo, né, e a cetoacidose diabética podendo levar ao coma ou até à morte. No caso do diabetes tipo 2, como ele é resistente à ação da insulina, ele é resistente a alguma coisa, essa célula ainda consegue utilizar, alguma coisa essa célula ainda consegue absorver. Então você consegue visualizar aí, embora não seja um parâmetro para diferenciar, ok? Um diabetes do outro, mas você vai ver um diabético do tipo 1 aí, né, próximo de uma crise de cetoacidose, com glicemia de 600, 700, 800, e o diabético do tipo 2 aí não controlado, 200, 300 de glicemia, né? Bom, então a diferença básica é essa, né? Então qualquer outro tipo de diabetes, pessoal, seja por causa secundária, né, vai culminar nessa ineficácia da insulina, ok? Mas os dois principais tipos são esses, o tipo 1 e o tipo 2. Aqui nós temos então a insulina, que vai ser importante a gente compreender, né, a sua estrutura química para a gente também compreender alguns exames, né, e o que alguns exames, por exemplo, do peptídeo C, pode nos dar de informação. Então, a gente tem a insulina, antes da insulina madura, nós temos uma molécula que é a pré-proinsulina, né? Ela tem uma sequência de sinalização, né, com um amino terminal, ela tem a sua cadeia B, né, e ela tem aí o seu peptídeo C, ok? Então, ela se transforma de pré-proinsulina, isso no pâncreas, né, para proinsulina, quando ela perde, né, quando essa sequência de sinalização sofre uma lise, é liberada, ok? Então, se forma a proinsulina, ok? Da proinsulina para a insulina madura,
o que se tem é a lise do peptídeo C, então ele é liberado na corrente sanguínea e você tem aí a ligação, né, da cadeia A e B por ponte de disulfeto. Então é importante esse peptídeo C aqui. Para você ter uma insulina madura, então ela vem de várias reações de ativação, desde a pré-proinsulina até liberar o peptídeo C. Então a gente consegue, por meio do exame do peptídeo C, saber se esse indivíduo produz a insulina, né? Então nós vamos verificar aí no diabético do tipo 1, que acabamos de dizer que ele não possui insulina, né? Isso didaticamente falando, né? Mas ele pode realmente ter uma deficiência absoluta ou relativa. E a gente enxerga por meio desse exame, que é a quantificação desse peptídeo C. Por quê? É na liberação dele que se forma a insulina madura. Portanto, se nós temos baixos níveis de peptídeo C, ou se nós não encontramos peptídeo C na corrente sanguínea, nós estamos diante de uma situação de não produção ou produção insuficiente de insulina, ok? Bom, para a gente agora complementar, a gente conversou que os tecidos possuem, então, aqueles, né, dependentes da ação da insulina, possuem transportadores de glicose, né? Então, nós vamos ter aí nas células nervosas os transportadores do tipo GLUT1 e GLUT3, são os transportadores de glicose, que são sensíveis a baixas concentrações de glicose, ok? Para que se mantenha, obviamente, sempre a concentração adequada desse substrato energético para o sistema nervoso central utilizá-lo. As células pancreáticas e hepáticas possuem, então, o transportador do tipo GLUT2, é aquele que tem baixa afinidade pela glicose, né? Em que o jejum ou estado basal, a secreção de insulina é inibida, né? Obviamente, esse tipo de transportador, né, ele tem essa baixa afinidade justamente para que você não tenha secreção de insulina em um período pós-prandial ou de jejum em que a glicemia já se encontra aí em, em valores normais ou até abaixo do normal, se for um caso de um jejum prolongado, para que, se assim não fosse, né, a insulina secretada, você ainda removeria já esse pouco de glicose que se encontra na corrente sanguínea e aí fazer um efeito contrário, que é a hipoglicemia, que é muito mais grave em relação aí à agudização, né, em relação à saúde. Então, uma glicemia aí de 30 já é incompatível, já pode ser incompatível com a vida. Então, é muito mais perigoso em relação ao desfecho, né, em relação à hiperglicemia, que ela é maléfica, isso aí já conversou e nós veremos a seguir, porém é de um curso muito mais crônico e demorado. Como a gente conversou bastante no exemplo, né? Então nós temos os transportadores do GLUT4 presentes aí nas células musculoesqueléticas e no tecido adiposo, né? E aí uma coisa interessante que percebe-se, né? A gente viu que para a extrusão desses transportadores, seja em qual tecido for, a gente precisa então da ligação da insulina, né? Lembra? Da ligação da insulina em seu receptor para que tenha esses transportadores, né? Liberados aí, né? Transportados para a membrana da célula e assim fazer a absorção da glicose, ok? Mas é uma coisa importante que aí seria para a conduta do profissional, embora não se sabe ainda como isso se dá, mas é que a atividade física, né, com certeza hormônios estão envolvidos nisso,
E a atividade física ela consegue, né? Ela, na verdade, faz a extrusão desses glúteos do tipo 4, né? No tecido muscular esquelético adiposo, né? Facilitando então a captação de glicose. Então vejam vocês, nós temos aí um indivíduo obeso com diabetes do tipo 2, resistente à ação periférica da insulina, mas é muito importante que esse paciente sendo habilitado a realizar atividade física, porque essa atividade física, né, ainda por um mecanismo desconhecido, mas certamente envolvendo alguns hormônios, a própria atividade física faz um papel, vamos dizer, entre aspas, da insulina, fazendo a extrusão desses transportadores do gluticato e fazendo então a captação dessa glicemia. Então é muito importante, como forma do tratamento, ainda que não seja do trato direto do profissional nutricionista, né, orientar esse paciente a fazer atividade física supervisionada por conta aí dessa ação, entre outras, benéfica ao organismo, né, da atividade física. Nós temos então os transportadores do GLUT5, né, nas células, nos enterócitos, né, que também fazem aí a absorção da frutose. Certo, pessoal? Então, para a gente ir bem tranquilo aí, devagar, para tentar entender como é que funciona esse diabetes mellitus, então a gente vai mostrar aqui o que a gente já conversou. Aqui é a estrutura do receptor de insulina, um receptor do tipo tirosina quinase. Vejam vocês que ele é transmembrana, né? Então ele tem aí a sua porção, né? A sua parte alfa para a parte externa, ou seja, para a corrente sanguínea, e a sua porção beta aí na parte intracelular. O que ocorre de maneira simples, né, e resumida, é que com o aumento da glicemia, num período pós-prandial, né, pós-absortivo, nós temos então a secreção de insulina, que está representada aí por esse desenho verde, né? Ela se acopla ao receptor dela, ao receptor de insulina, né? Nas células dependentes de insulina, que acabamos de ver, e a partir daí esse receptor, né, ele faz aí a autofosforilação, né, ele é chamado de receptor tirosina quinase, que em resíduos aí de aminoácidos desse receptor na porção interior faz então aí a ativação de várias vias, né, intracelular para fazer a extrusão dos GLUT4, como a gente comentou, ou qualquer outro transportador, vai fazer aí a ativação de várias vias anabólicas, ok? E aqui a gente tem uma visão mais ampla, né, da porção extra e da porção intracelular, ok? Então aqui nós estamos na corrente sanguínea, né, onde nós temos aqui, bom, vamos voltar aqui. Então aqui nós temos a corrente sanguínea, né? E aqui nós temos a porção intracelular. E aqui nós temos o sangue. Bom, só para enfatizar, nós temos aí a glicose acima aí da sua concentração basal, ou seja, que precisa ser removida porque a hiperglicemia ela é maléfica, e aí a gente vai entender quais são os produtos, né, que são formados
por conta dessa glicose elevada, ou seja, por conta dessa glicemia, né? Então, o que ocorre é o seguinte: no pós-prandial, essa glicose se eleva, a insulina, então, é secretada pelo pâncreas, ela ganha corrente sanguínea e ela, então, vai se acoplar a todos os receptores de insulina de todos os tecidos, ok? Em um receptor funcional, funcionante, assim que essa insulina se acopla à porção alfa, né, das duas porções alfa, esse então receptor tirosina quinase se autofosforila, né, e ele acaba ativando aí o substrato do receptor de insulina, ele ativa várias enzimas, né, vários grupos enzimáticos, e como eu falei, ele vai ter então a sua ação anabólica, né, para o crescimento celular, diferenciação celular, ação antiapoptóticas, né, síntese de proteínas e glicogênio, ok? Então, essa é a ação da insulina e por isso que ela é conhecida e por isso ela é chamada de um hormônio anabólico, né? Porque assim que ela se acopla ao seu receptor, ela, uma vez ativando o seu receptor, várias reações anabólicas são também ativadas. E também de uma forma indireta, né, para a captação da glicose, que também é uma ação anabólica, nós temos então aqui os receptores GLUT4, eles estão aqui no citoplasma. Uma vez que essa insulina se liga ao receptor e esse receptor ativado vai ativar várias vias anabólicas, também vai fazer o transporte desses receptores para a porção transmembrana, né? A fim então de captar essa glicose que está na corrente sanguínea, ok? Então essa é a função básica aí da insulina em relação à glicose. Uma vez que nós temos um estado que esse receptor não funciona, ou seja, é aquela situação da resistência periférica à ação da insulina, então nós teremos, a partir de então, esse receptor não ativado ou ativado de forma inadequada, em que você não tem essas reações ocorrendo de forma normal, né? Consequentemente também esses transportadores não sendo levados à membrana para captação, e aí você tem um estado de hiperglicemia, ou a situação em que o indivíduo não tem a insulina, que é o diabetes do tipo 1, né? Então essa glicose ficará então acumulada na corrente sanguínea, que é o estado aí de hiperglicemia. Então, para a gente fechar a aula de hoje, é importante a gente entender então qual é o hormônio que está relacionado, obviamente, diretamente, né? Que acaba que o diabetes você tem alteração aí de vários hormônios, né? Mas é a alteração nessa ação da insulina ou, no caso do diabetes tipo 1, é a ausência desse hormônio, né? E a consequência disso é devastadora a longo prazo, principalmente se esse paciente não for tratado de forma adequada, ok? E, consequentemente a isso, o organismo não utilizando a glicose, né, como uma fonte principal de energia, se assim for a dieta do indivíduo, né, composta aí, em sua maioria por glicose, e ela não sendo utilizada, né, se acumulando na corrente sanguínea, então o organismo lança mão, né, da lipólise para disponibilizar os ácidos graxos para a corrente sanguínea, para que estes sejam utilizados então como a principal fonte de energia, né? No caso do diabetes do tipo 1, a gente conversou que esse excesso de ácido graxo para a produção única e exclusivamente de energia no diabetes do tipo 1 acaba por produzir muitos corpos cetônicos, né?
comprometendo o equilíbrio ácido básico do organismo e levando a cetoacidose diabética, que é muito grave, né? Podendo levar o indivíduo aí a sequelas graves, né, neurológicas ou a própria morte. E no caso do diabetes tipo 2, né, ele, como é resistente à ação da insulina, alguma coisa de glicose ele absorve, porém ele ainda continua com uma hiperglicemia patológica, né, que causa também os mesmos efeitos deletérios aí, do diabetes tipo 1, né, e de certa forma também ele mobiliza ácidos graxos livres, né, devido aí a, a essas reações que são inibidas, que veremos adiante algumas outras. E por isso que acaba que esse excesso de ácido graxo livre culmina também no aumento do triglicerídeo. Então é muito comum ver um paciente diabético não tratado ou descompensado com hipertrigliceridemia. Ok, pessoal? Bom, por hoje é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenham compreendido, tá? Estudem bastante, bons estudos e até a próxima aula.